Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês o versículo do dia que se encontra em 2 Reis, no capítulo 20. Nós pulamos um pouco e vamos falar aqui da doença e a recuperação de Ezequias. Para quem conhece, né, vai estar nos acompanhando, né? E quem não conhece vai saber da história também, em nome de Jesus. E aqui a palavra de Deus vem dizendo no versículo 1: Por esse tempo, Ezequias ficou doente, né? Ficou doente e estava para morrer. Então, nós estamos falando aqui do rei Ezequias, que era rei de Judá. Ele se encontrava doente e o dia e a hora dele já estava marcado, né, por Deus. Mas o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitar e transmitiu-lhe a seguinte mensagem: Assim diz o Senhor: Põe a sua casa em ordem, pois você vai morrer. Não se recuperará dessa doença. Então, essa doença que estava vindo sobre o rei de Judá, Ezequias, era para a morte. E o profeta, homem de Deus, Isaías, foi até a sua casa entregar o recado de Deus, né? E nós vamos ver aqui que no presente momento não caiu tão bem ao coração do rei, né? Porque quem é informado da sua morte vai reagir como? Cada um tem uma reação, né? Uns vão ficar mais calados, outras vão passar naquele momento tranquilidade, vai aceitar, porque já se encontra doente, mas de uma hora para outra, né? Achava que era uma doença breve, que ficaria bom, mas já era para a morte, então nem ele estava esperando. Quando ele ouviu essa profecia, quando ele ouviu um homem de Deus entregar, ele ficou, né, sem entender. Mas quando Ezequiel ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Então ele foi dialogar com o Senhor. Ele foi apresentar para Deus, né, a oração a Deus, o que ele não aceitava, né, e como ele foi desenvolvendo na oração dele, né, e mostrou que ele não estava satisfeito, que ele não aceitava, né, e mostrou para Deus, revelou para Deus, né, o quanto ele tem andado com integridade, com fidelidade, com obediência, e pediu a Deus oportunidade de vida. Ele pediu que Deus viesse mudar esse quadro, essa história, e tudo pode ser mudado através da oração. Então, o justo clama, o Senhor os ouve e os livra de suas aflições. Então, nós estamos vendo que um decreto de Deus, ele ainda pode mudar, né? Quando se é um justo, quando se é alguém invocando, intercedendo, buscando, nós vamos ver que a resposta de Deus, ou seja, a oração dele subiu como aroma suave. E assim foi aceito. E assim Deus decretou mais anos de vida para Ezequias. Nós vamos ler aqui o versículo, esmiuçando ele. Vamos ver como que foi essa oração. Foi uma oração simples, uma oração com o coração aberto, né? Um clamor a Deus. Foi assim: ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Depois o rei chorou amargamente. Ele chorou amargamente. Imagine se soubéssemos o dia que iríamos partir, né? A pessoa ia viver em função da sua morte. Então ela não iria construir, ela não ia fazer nada, ela ia ficar esperando. Ela não ia ter expectativa de vida, não ia ter objetivo, porque se ela acrescentasse e realizasse muitas coisas, muitas pessoas iriam sofrer, né? Ou seja, vai ter um filho, vou morrer, meu filho vai sentir a minha dor, então ela ia se vetar, né? Ela não ia querer trazer muitas coisas para ela. Ela ia esperar aquele momento, né, para ela partir. Então para ela não teria sentido, né, de fazer e depois, né, falecer. Para alguns são assim, mas para outros ela já encara e começa
viver a vida, fazer as coisas, encarar as coisas com mais felicidade, deixar a casa em ordem, deixar tudo pronto, né, para quem ficar, né? Então nós sabemos que há dois tipos, né, de comportamento quando se ouve uma notícia dessa, né? Então, para quem já enfrentou essa realidade, sabe quanto é doloroso para os entes queridos, né? E para si a força muitas vezes vem de Deus, né? Ou porque a ficha ainda não caiu. Então, quem já presenciou esse quadro sabe que não é fácil, né? Mas quem conhece para onde, quem sabe para onde vai, né, ficará feliz. Mas é claro que muitos queriam dar continuidade, né? Mas quem sabe o que planta não teme a colheita. Então, para aqueles que vão morrer, que está com Cristo é ganho, né? Vai ter um sono, vai estar com o Senhor. Então, para eles que está com Cristo é ganho essa morte, não é perda. Então, o que acontece? Depois desse clamor, depois dessa oração, né, o rei Ezequias chorou aos pés do Senhor, clamou a Deus, né? E aqui nós vamos ver. Então, antes que Isaías deixasse o pátio intermediário, recebeu essa mensagem do Senhor. Então, o Senhor mudou a história de Ezequias. O Senhor tocou no profeta Isaías e falou: Isaías, eu tenho uma notícia para você. Eu tinha falado isso para você, entregar o meu servo Ezequias. Mas eu mudei de ideia. Eu ouvi a oração do meu servo e ele não vai morrer mais. Eu acrescentarei mais 15 anos de vida para ele. Vai lá e confirma a oração dele. Vai lá responder dizendo que eu, o Senhor, estou enviando, estou dizendo que ouvi a oração dele e que é para ele se alegrar, pois acrescentei mais anos de vida para ele. Aí foi lá e ele foi fazer exatamente o que o Senhor ordenou. Ele voltou para Ezequias, o líder do povo de Judá, e ele disse assim: olha, ouvi a sua oração, vi as suas lágrimas, eu vou curá-lo, né? O Senhor disse: ó, não é para a morte mais, eu vou curar Ezequias. Ou seja, daqui 3 dias você vai sair dessa cama aí, né? Você vai ao templo do Senhor, você já estou acrescentando anos de vida para você, né? Eu vou livrar você e essa cidade do rei da Síria, ou seja, não só acrescentando anos de vida, né? Ficaria curado e também iria livrar eles do rei assírio, né? Da Síria, porque estava se levantando, né? Contra eles. Defenderei essa cidade por causa da minha honra e por causa do meu servo Davi. Então o Senhor tinha compromisso, né, de abençoar, de estar cuidando do seu povo, né, por causa da aliança que ele tinha feito o servo dele a Davi. Então, ele teve as orientações, as coordenadas de Deus de como faria para que o Ezequias fosse curado. Então, Isaías falou assim, olha, para o servo dele, olha, você vai preparar uma pasta de figo, né? Falou para o servo do rei Ezequias, você vai preparar uma pasta de figo, vai colocar sobre a ferida. Ezequias se recuperou. Então, depois desses 3 dias, ele se recuperou, saiu da cama, e a tamanha felicidade, alegria, para poder agora viver a vida, né, com mais leveza, depois desse baque, depois desse decreto do Senhor. Então, Deus muda, né? Deus muda. Você vê que Deus, ele já tinha decretado sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, iria destruí-lo e foi para a casa de Abraão anunciar 2 coisas para Abraão, né? Lá ele ficou com Abraão, almoçou, comeu, e ele foi lá e disse, né? A primeira foi a boa notícia, que daqui a 1 ano Sara daria à luz a um filho. E o segundo ele não comentou, mas quando saiu já da tenda de Abraão, ele informou, e Abraão queria saber, Senhor, o Senhor veio aqui na minha casa
para dar 2 notícias, mas o Senhor não deu a outra. Qual que é a outra, Senhor? E ele disse assim, Abraão, eu vou destruir a cidade de Gomorra, Sodoma e Gomorra. O que eu tenho ouvido sobre essa cidade não é boa. Eu vou destruir. E quando ele percebeu que morava lá, estava em perigo, ele começou a interceder a Deus. Deus mudou. Mandou um anjo buscá-los juntamente com as suas famílias. Então o anjo foi lá e tirou eles daquele lugar e assim destruiu aquela cidade. Deus mudou através do interceder, através da oração. Então, Deus não resiste a um coração quebrantado, né? Por isso que é importante o clamar, é importante buscar, né? Deus, ele muda qualquer situação, porque ele é Deus do impossível. Deus não resiste os filhos dele, pois é, aquele que clama, que suplica, que vai aos pés dele, derrama o seu coração. Deus está ouvindo e Deus responde conforme a nossa fé. Deus responde, né? Ele aceita quando há uma intercessão, quando há um clamor, né, que toca o coração dele. E aqui a prova viva do poder de Deus foi que o Senhor mudou a história dele. O que era para ser luto passou a ser vida. Então, Deus deu a estratégia, a sabedoria ao homem de Deus, né, para assim colocar sobre a ferida do servo dele, do rei Ezequias, né, rei de Judá, e fez tudo conforme o Senhor falou e a cura aconteceu, né? E Ezequias tinha perguntado para Isaías assim, que sinal o Senhor dará como prova de que ele vai me curar, de que eu irei ao templo do Senhor daqui a 3 dias? Ele se recuperou, né? Isaías respondeu, este é o sinal de que cumprirá o que prometeu. Você prefere que a sombra do relógio do sol avance 10 graus ou recue 10 graus? Aí Ezequias falou assim, é natural que a sombra avance. Disse Ezequias, isso seria fácil. Faça voltar 10 graus. O profeta Isaías orou ao Senhor e ele fez sombra recuar 10 graus no relógio do sol de Acais. Então, para você ver, né, que o nosso Deus, ele responde, ele é um Deus de já, ele é um Deus que se revela a cada um de nós. Então, o que nós entendemos, eu vou deixar outra parte para outro dia, né? O que nós entendemos, né, que não importa as situações adversas, difíceis, porque ela chega para todo mundo. Hoje você não está vivenciando a adversidade que muitos hoje estão vivenciando. De repente a sua luta é uma luta pequena, né? Mas quando você se depara com situações difíceis na sua vida, você muitas vezes não tem aquela estrutura, né? Mas a palavra de Deus é a nossa estrutura, é a nossa base, é ela que traz sentido à nossa vida, né? E se você confia no Senhor, você vai apresentar para Deus a sua causa e vai crer que Deus já está movendo, Deus já está trabalhando. Então isso mostra que se ele foi à presença de Deus, foi invocar a Deus, ele não saiu sem resposta, houve a resposta no mesmo dia, né? E assim ele passou, né, a permanecer ali na posição dele. O Senhor responde, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é penetrante, é como espada de 2 gumes que penetra até a divisão da nossa alma, do nosso espírito e medula. A palavra de Deus, ela vai arrancando e dissipando todo o mal. Toda ação do mal é quebrada, né? Não importa o que lançaram, o que fizeram contra a sua vida. Mas uma coisa eu sei, que o mesmo trabalho que o mal teve de fazer, de preparar, arquitetar todo o mal, todo o trabalho, seja na encruzilhada, na Mata Virgem, no cemitério, não importa onde foi feito, mas o mesmo trabalho que teve para fazer, o mesmo que vai ter para desfazer no nome de Jesus.
toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, pois condenarás, né? A ferramenta do diabo não vai prevalecer. Templo onde habita o Espírito Santo de Deus não é moradia para o diabo reinar, não é moradia de doença, não perderá tempo focado na doença, mas ficará focado no alto, nas coisas do alto, nas coisas que traz vida. Pois é exatamente isso. Ezequias não ia gastar mais o tempo dele com a doença, não, porque a doença não era dele. O Senhor nos fez perfeito e perfeito ficaremos. Pois é, o mal tem que bater em retirada. Por quê? O Senhor Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele foi o próprio sacrifício, ele sofreu por nós para que nós não venhamos ter essa doença. Pela chaga de Cristo foste sarado. Então o mal não tem domínio nem poder. Você tem o domínio, você tem a autoridade de Cristo agora para não aceitar, para repreender, expulsar o mal embora. No nome de Jesus. E o mal vai ter que estremecer, o mal vai ter que bater em retirada. Por quê? Porque você reconhece o seu direito. Você reconhece que a palavra que sai da sua boca não vai voltar vazia como não voltou vazia. Quando Jesus lançou a palavra e amaldiçoou a figueira, ou seja, essa doença, essa semente do diabo, na minha e na sua vida, ela não tem domínio nem poder. Então, você aí onde estiver, de repente o seu problema não é uma enfermidade. O seu problema é a outra área da sua vida, que o mal tem se levantado. Mas você vai agir na fé e o mal vai ter que sujeitar a sua autoridade. Pois é, quem conhece os seus direitos vai usar, vai exigir, vai permanecer firme. E assim, você se sujeitando a Deus, o mal vai ter que bater em retirada. O trabalho que foi feito, o trabalho que foi oferecido, o sacrifício que foi ofertado no altar de Baal, não importa o dinheiro, o valor, mas é no nome de Jesus, sobre a sua vida, não existe encantamento. Pode colocar o seu nome na boca do sapo, porque não vai surgir efeito. Vai ser envergonhado. Toda ferramenta preparada contra nós não prosperará. Em nome de Jesus. Se levanta aí agora, começa a orar, repreender o mal. Pois através do poder do nome de Jesus, você orando, o mal é desfeito. O mal cai por terra no nome de Jesus. Então você ora, você crê. Você expulsa o mal e ele vai bater em retirada. Então é dessa forma. Nós não somos filhos para ficar parado, olhando o mal prevalecer. Somos filhos para fazer o uso da autoridade que Jesus nos concedeu. E é para fazermos o uso. Então, assim como aquela figueira foi amaldiçoada, ela se secou na mesma hora. Para o mal podemos usar assim, repreender, amaldiçoar, não vai ter vida, não vai ter domínio sobre a nossa vida, ou seja, contra mim, a sua vida, não existe encantamento, pois a palavra de Deus diz que contra os filhos de Jacó não existe encantamento. Então nós entendemos que a nossa luta, ela não é carnal, mas sim espiritual. Você vai passar a guerrear, você vai passar a orar, você vai passar a usar as armas espirituais, né? Ou seja, quem decreta algo na nossa vida é Deus. E até Deus muda toda a situação, porque a oração de um justo pode muito seus efeitos. Então, né, você tem crédito com Deus. Pois é, o rei Ezequias tinha crédito com Deus, estava andando no caminho do Senhor, estava andando com fidelidade, com devoção, não estava sendo infiel com Deus e ele tinha crédito com Deus. Ele estava limpo com Deus. E assim foi ouvido, né? Foi ouvido por Deus. Então, você que está aí
andando no caminho do Senhor, você está com a fidelidade, na integridade. Então, você pode ir na presença de Deus, você pode invocar o poder de Deus, que Ele vai entrar em ação, você pode clamar a Ele, né? E sim, ser ousado, ser bruto somente para o mal, pois é, não podemos, né, se conformar com as coisas do inimigo, pois é, não podemos. Então, o que nós estamos vendo nesse cenário seria um cenário de tristeza, né? De tristeza, mas Deus mudou. Deus muda a nossa história quando nós entendemos, quando nós colocamos, se curvamos perante a presença de Deus. E Ele vem com o possível manifestando na nossa vida e na nossa história. Amém? Pois é, muita gente já teve familiares, pessoas ou conhecidos que não sabiam o dia da morte. E uns sabiam. E todos vão ter uma história para contar. Todos vão falar das reações, né? Mas a reação que Deus quer que nós venhamos ter é uma reação de alegria, de felicidade. Porque para continuar tem que ser gastado para Deus, tem que estar fazendo a vontade de Deus, né? Porque se for para desonrar a Deus, se for para andar em desobediência, o Senhor leva. O Senhor leva porque o Senhor não quer que ninguém se perca. O Senhor prefere levar salvo, né? Então, Deus sabe a maneira de como fazer, porque Ele enxerga lá na frente, nós não enxergamos, mas Ele sim. Ele enxerga a distância, Ele sabe quem vai andar com devoção, quem vai continuar e quem não vai continuar, né? Então Deus tem os planos dele, ele faz as coisas para benefício da nossa salvação, né? Então eu vou ficar por aqui, que Deus abençoe a vida de vocês, continue firmado no Senhor, continue perseverando, continue fazendo o que há de melhor, né? Manifestando o que é de melhor, o amor de Cristo, a presença dele, pois tudo nessa vida passa, menos a palavra de Deus. Que venhamos continuar acesos para quando assim o Senhor vier, nós podemos ouvir a voz dele e assim ir com ele para o nosso lar celestial. Então, as coisas de Deus, ela é loucura para os que perecem, ela não é compreendida de maneira correta e há questionamentos para aqueles que não conhecem, porque é o poder de Deus, é a verdade, mas quando assim ouve com o coração, quando assim deixa o Senhor entrar, as coisas começam a ficar mais claras e assim começa também a ter vida e a ser salvo quando aceita o que o Senhor fez. Mas quando não há liberdade, quando não há o querer, vai continuar com a sua visão tampada, vai continuar não compreendendo as coisas espirituais, as coisas de Deus, né? Para nós que entendemos, né? A gente compreende e a gente vai falar essa língua e vamos permanecer, né? Ligado no alto, em nome de forma. Que Deus abençoe a nossa vida. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Tem outros vídeos no canal também. Dá uma olhadinha lá. Quando não apareça que eu estou em comunidade, lá eu coloco a mensagem no escrito, hora da leitura bíblica ou mensagem ou versículo bíblico. Coloco alguns anúncios, coloco o link também, então dá uma passeada aqui no canal, né? Clica, tem os shorts, clica lá, comunidade. Você vai andando com seu dedinho lá e tem os vídeos lá mais longos, que são esse, né? E tem gente que prefere um vídeo mais centralizado em mim e outros que não tem problema se o vídeo está andando sem me visualizar, mas está acompanhando a palavra. Então você vê que tem vídeos diferentes.
é uma rotina do dia a dia, né? Mas é isso. Que venha abençoar a vida de vocês, até que o Senhor nos ajudou e continuará a nos ajudar também em nome de Jesus. Fique na paz e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Tchau, tchau.